A ovelha viu que não gerava para o segura-calcanhar. Ela ardeu de inveja da irmã dela e disse para o segura-calcanhar: Me dê filhos, senão vou morrer. Então o nariz do segura-calcanhar esquentou, e ele disse: Estou no lugar do Salvador que impediu de você a fruta da barriga? Aqui, aqui, se eu não me engano, nas demais traduções vai estar ficou bravo, alguma coisa assim. Mas a base é esquentar. Aqui, ó, irritado e acendeu a ira. Não sei se é muito acender a ira. O nariz é muito usado nessa questão de ira, mas esquentar o nariz dá pra entender o que quer dizer. E eu quis manter esse negócio que eu, né, e eu lembro muito que isso aqui me lembra muito o meu padrasto de quando eu era mais jovem, quando ele ficava bravo, ele dava uma inspiração assim antes de, de dar uma bronca, sabe? Então, sempre que eu vejo isso aqui, então o nariz dele esquentou, eu lembro dele dando aquela folgada antes dele ficar bravo. É, então eu quis deixar aqui, porque literalmente fica isso, né? A pessoa fica brava, ela expressa dessa forma, né? E esquentar a gente tem isso, né? Nossa, não esquenta a cabeça quando você fica irritado. Então eu não quis perder o elemento da. Eu vi que deixar no sentido literal não ia, não ia desfazer o significado do que estava acontecendo. Então eu deixei no sentido literal mesmo. E aí aqui é muito interessante, né? Estou no lugar do Salvador que impediu de você a fruta da barriga. Aqui eu também deixei bastante literal, mas dá pra entender o que que é. Aí aqui, ó, isso é interessante, porque olha, a ovelha, né, que é a mulher do segura-calcanhar, a favorita dele, ela fala: "Me dê filhos, senão eu vou morrer", como se fosse culpa dele, né. E é engraçado que quando a gente lê isso aqui, a gente não dá um negócio de: "Nossa, como assim ela cobra isso dele?". Quem já teve uma parceira, assim, ou no caso das moças, né, um parceiro, de vez em quando a pessoa vem cobrar uma coisa absurda que não é da sua culpa, né. Eh, Aconteceu comigo algumas vezes, né, "Ué, que eu tenho a ver com isso?". Então, provavelmente, pra ele ter ficado bravo dessa forma, assim, não foi a primeira vez que teve essa história, né. Ele esquentou, né: "Tô no lugar do Salvador que pediu de você a fruta da barriga", lembrando que ela era a esposa favorita dele, né, ele tinha mais carinho por ela do que pela outra, né, isso é dito aqui. Então, isso fica interessante. Então ela disse: "Veja minha", aqui a escrava, né, que a gente já falou que "veja minha escrava perturbada, entre nela e ela vai gerar aos meus joelhos. Aí vou criar também, dela". Aqui eu acho fica engraçado, né, minha escrava perturbada, né. Mas é o nome da escrava dela, então, né, perturbada. E levando aqui, ó, eles tinham esse costume. Esse costume não é um costume que foi instruído pelo Salvador salvação, né. Por mais que muitas vezes, ao decorrer do Antigo Testamento, nós vamos ver que eles adotaram culturas e costumes de outras culturas que não eram dignas do Salvador salvação, isso não significa que elas eram corretas, porque era o povo, considerado o povo do Salvador, fazendo essas coisas. Está simplesmente citando. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente conhece mais adiante como funciona a, a lei judaica e, e posteriormente o Novo Testamento, a gente sabe disso aqui, que, que aqui era um costume extra-bíblico. E a gente vai ver que os, os filhos dessas outras mulheres, eles vão causar certas coisas, né. Ao decorrer, a gente vai ver que não, o motivo era ter os 12, mas por conta da bênção dele, que mais adiante ele busca o Salvador salvação, então o Salvador salvação ele pega uma situação que é desfavorável, que foi toda construída sem consultar ele, e se você busca de coração, ele transforma aquilo em algo útil diante dele.
Então, assim, e é importante constar isso aqui, porque não importa a caca que está a sua vida agora. Se você busca o Salvador Salvação, toda a caca que você fez, ele. Mas você tem que buscar de coração. Se você falar, por exemplo, eu vou fazer um monte de caca e depois eu busco o Salvador Salvação, quando chegar no momento de você ter o coração sincero diante dele para buscar esse perdão, o seu coração vai estar duro. Você não vai conseguir ter aquele arrependimento sincero, porque você fez de propósito. Então não funciona dessa forma, vou fazer um monte de coisa errada de propósito e depois ir lá e seu coração vai estar duro, você não vai conseguir ser sincero, porque você fez aquilo de propósito. Não foi um deslize, foi proposital. E adiante a gente vai ver que os erros propositais, eles se enquadram de uma forma diferente do que os deslizes. Existem, por exemplo, quando chegamos na lei judaica, existem erros que você não leva boi lá para sacrificar nada, você é simplesmente morto. Então existe uma coisa, existe a outra, né? Então ela deu para ele a perturbada, serva dela como mulher. E o segura-calcanhar entrou nela. Lembrando, né, que eu uso aquele conceito de entrou por conta de como, né, a inspiração pura entra em nós e nós temos intimidade com o Salvador Salvação e como aquilo remete, como aquilo é o grande prazer espiritual, remete ao prazer físico desse mundo que é essa relação. Então a perturbada ficou grávida e gerou um filho para o segura-calcanhar. Então a ovelha disse: O Salvador me deu sentença. Sentença no sentido jurídico. E também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou a fama dele de sentença. Esse sentença é Dan. É da onde nós tiramos o nome no português hoje, que usa-se de forma comum, Daniel, que eles falam, Daniel significa juiz de Deus. Tá mais para sentença a palavra Dan. Eu acho que nas traduções tradicionais aqui vai estar julgou. Julgou, me fez justiça. Mas aqui dá para ver que, inclusive, eu tive essa conversa com a inteligência artificial também, e porque eu coloquei sentença, né? Lá estava a questão de juiz, julgar, aí eu fui vendo e até mesmo depois ela concordou que seria sentença. Eu tentei voltar a conversa que eu tive com ela hoje para carregar mais alguns nomes, mas e geralmente ela mantém a conversa toda, mas hoje ela não manteve. Então tem muita coisa que ficou de fora que eu queria mostrar o desenvolvimento de alguns desses nomes, mas por conta de não sei o que aconteceu hoje, ela não está voltando até tudo que eu preparei através dela para demonstrar o meu raciocínio diante de alguns nomes. Mas a minha intenção é começar a fazer isso, para que, né, quem quiser ter o fundamento de como eu chego a essas palavras, tenha esse fundamento. Então ela engravidou novamente. Então a perturbada, serva da ovelha, gerou um segundo filho para o segura-calcanhar. A ovelha disse: Lutas do Salvador lutei com a minha irmã e persisti. Então ela chamou a fama dele de luta. Mas, você imagina, né? A ovelha aparentemente, pela descrição no capítulo anterior, ela é uma mulher mais bela e ela é a mais nova. E a cansada, não. Você imagina como que é as duas disputar o mesmo marido, né? E a gente vai ver que dá-se a entender que a cansada ela tem uma aproximação maior diante do Salvador Salvação. Porque você vê que ela agradeceu ali, né? Aqui, ó. O nome dele foi oração porque ela agradeceu a salvação. Isso aqui é a cansada, né? Esse aqui é filho da cansada, que é o Judá, que nós conhecemos, né? A gente falamos a tribo de Judá e é o mesmo nome que é usado em Judas. Assim, ó, dessa vez vou agradecer a salvação, por isso ela chamou a fama dele de oração. Então, eu acho que aquele constrangimento que ela teve diante dessa cena toda entre, né, o marido dela, o homem dela e a irmã mais nova dela, aquilo causou tanto aperto no coração dela que ela buscou o Salvador Salvação.
E então, né, e é isso mesmo, quando acontece a pressão é buscar o Salvador salvação. Quando acontece a pressão e a alegria também, né, qualquer emoção que tiver no seu coração, que você levar para ele, ó, salvação, poxa, isso aqui foi legal e pá, meu, aquilo só vai ser positivo. Se tiver algo bom no seu coração, né, separa um momento ali para você copiar um pouquinho e agradecer, e se tiver algo que está incomodando seu coração também, né, não lembra só nos momentos ruins, porque coloca o costume no seu coração de pautar toda oscilação de emoção, os altos e os baixos também. E você vai vendo que o seu caminhar vai ficar diferente. A cansada viu que parou de gerar. Cansada é a outra, né, a primeira, né, que é a irmã que é a maior. A cansada viu que parou de gerar, então pegou a Zilpá, serva dela, e deu ela para o seguro calcanhar como mulher. Então a Zilpá, serva da cansada, gerou um filho para o seguro calcanhar. A cansada disse: invasão chegando, e chamou a fama dele de invasão. Então a Zilpá, serva da cansada, gerou um segundo filho para o seguro calcanhar. A cansada disse: estou próspera, as filhas vão me considerar próspera. Então chamou a fama dele de próspero. Então o filho foi nos dias da colheita de trigo e encontrou planta de amor no campo. Aqui vai estar mandrágoras, se eu não me engano. Vou confirmar aqui pra gente como tá nas traduções tradicionais. Nas duas está mandrágoras, mas a etimologia da palavra mandrágora no hebraico aqui é planta de amor. E ela tem o formato de uma pessoa e ela é usada nessa fundação. E a forma que a palavra ela é usada, a base da palavra amor. Então eu coloquei planta de amor, porque não é todo mundo que sabe o que é uma mandrágora. Eu não sabia. Então a base da palavra é amor, né? Inclusive, quando eu tive o bate-papo com a Gemini, ela queria que eu colocasse simplesmente amor, mas não encaixou, porque ia ficar encontrou amor no campo e ia ficar, né? Ia tirar da mensagem, ia desviar a atenção. A pessoa, pô, será que encontrou uma namorada lá, alguma coisa assim? Aí eu, não, planta do amor. Para não desviar o foco e ele levou elas até a cansada, a mãe dele. Então a ovelha disse para a cansada: peço que me dê das plantas de amor do seu filho. Então, a irmã mais nova falou para a irmã mais velha: peço que me dê das plantas de amor do seu filho. Então ela disse: é pouco que pegou o meu homem, vai pegar também as plantas de amor do meu filho? A ovelha disse: então ele vai deitar contigo essa noite pelas plantas de amor do seu filho. Agora aqui, vamos refletir um pouco. Imagina, a irmã mais nova, né, aparentemente sendo responsável pela intimidade que a irmã mais velha tem com o próprio marido dela. Então, a cansada não viveu uma vida fácil, né? Mas é aquilo, ela buscou o Salvador salvação. Por isso aquela questão de oração. E, né, mas aqui, o que dá-se a entender foi que ela deu uma desviada na intimidade com o Salvador salvação e começou a fazer isso aqui, né? Aí ela deu a serva dela e pá. Dá-se a entender. Sim, eu falo dá-se a entender, mas eu confio que realmente foi isso. Eu falo dá-se a entender para. Então a ovelha disse para a cansada, né? Então já lemos aqui. A ovelha disse: então ele vai deitar contigo essa noite pelas plantas de amor do seu filho. O segura-calcanhar então saiu do campo ao anoitecer. Então a cansada saiu para encontrar ele e disse: você vai entrar em mim, porque contratar eu te contratei com as plantas de amor do meu filho.
ele deitou-se com ela naquela noite. Então o Salvador ouviu a cansada. Ela engravidou e gerou para o segundo calcanhar o quinto filho. A cansada disse: O Salvador me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva ao meu marido. Agora, sabemos que não é esse o motivo que ele deu um filho. E por que falamos isso? Porque dar a sua serva ao seu marido não é algo que o Salvador Salvação manda. E aqui não é marido, aqui é homem, se eu não me engano. Vou confirmar pra gente. É, aqui é homem. Sempre que eu coloquei marido, eu não uso essa palavra. Porque eu dei a minha serva ao meu homem. Então, assim, você dar a sua. E aqui é escravo. Você dar a sua escrava ao seu homem não é algo instruído pelo Salvador Salvação. É um homem e uma mulher. Sabemos disso ao decorrer da palavra. Sabemos disso anteriormente, inclusive. Um homem e uma mulher. Então, aqui, por exemplo, tá, lá ela teve aquele episódio, que ela teve o episódio do qual ela, não, isso aqui foi o salvação, né? Vou agradecer ele a oração. Só que dá-se a entender que de fato, né? E ela não, aparentemente, ela não tinha conhecimento para saber disso aqui. Provavelmente, muita coisa do que eles estavam fazendo, eles estavam contaminados pelas demais culturas. Mas aí diz, né? Pô, mas não tinha lei ainda. Bom, aparentemente, pelo que nós vimos anteriormente, já tinha algum tipo de lei, porque eles estavam, né, gente? A gente viu que já existia o conceito de animais limpos e animais não limpos, e você não pode ficar com a mulher de outro homem. Então, até onde a lei existe, isso fica-se em questão. Mas provavelmente, e agora eu falo como jornada pessoal. A partir do momento que você começa a buscar ele de coração e ter aquele convívio diário, tem muita coisa que você simplesmente sente que não deve ser feita. Você sente na pele. É uma coisa. Eu não sei descrever. Mas ela provavelmente não teria essa noção nesse sentido, sabe? Você simplesmente sente que é algo que você não deve fazer, você não sabe por que não, mas eu não sei descrever. Mas o fato dela achar que o Salvador Salvação fez isso porque ela deu a escrava dela ao homem dela, isso é isso é para ser destacado aqui. Então ela chamou a fama dele de é pagamento. A cansada ficou grávida novamente e gerou ao seguro a calcanhar o sexto filho. Então a cansada disse: O Salvador me deu de presente um bom presente. Dessa vez meu homem vai fazer lar comigo, porque eu gerei 6 filhos para ele. Ela chamou a fama dele de lar. E é isso que eu falo para vocês, né? Essa parte aqui é uma parte bonita, porque é o que nós temos que fazer do nosso coração com o Salvador Salvação, criar um lar para ele no seu coração. Então é muito interessante ela ter essa fala aqui por conta disso. Meu homem vai fazer lar comigo. Tem, eu acho que nas traduções convencionais vai estar morar comigo, mas morar é diferente. É, ó, morar, e na outra tá tratar melhor. Tá, mas aqui é claramente lar. E morar é diferente de fazer um lar. Fazer um lar é uma coisa muito íntima. E quando eu cheguei aqui para trazer isso, quando eu cheguei aqui para analisar e preparar esse episódio de hoje, eu falei assim, eu quero fuçar essa palavra. Especialmente porque é o nome um dos filhos dele, né? É o nome do Zebulon. Eu fui lá fuçar, batendo papo com a inteligência artificial e, de fato, ela se encaixa. Antes eu usava como moradia, mas vendo os outros contextos que ela também se encaixa, é mais para lar. Porque ela queria que ele fizesse um lar com ela, e não simplesmente morasse com ela, né? Morar a gente mora com várias pessoas, mora com amiga e pá, mas fazer um lar é uma coisa muito mais íntima. E é justamente fazer um lar que nós temos que fazer com o Salvador Salvação no nosso coração. Ele não, ele não tem que simplesmente morar ali, ele tem que fazer
um lar ali contigo, né? É uma experiência muito diferente. Então eu acho que as 2 traduções que eu analiso, que são entre as mais comuns de se ler, eu acho que você deixar essa questão de fazer lar de fora, eu acho que tira da mensagem. Depois ela gerou uma filha e chamou a fama dela de sentenciada. Sentenciada seria, sentença é o homem, né, o filho anterior, e sentenciada seria o mesmo nome, mas para mulher. A diferença dá para ver que era do masculino para o feminino, era alguma coisa assim, mas é aproximadamente isso. Então o Salvador pensou na ovelha. O Salvador ouviu ela e abriu o útero dela. Ela engravidou e gerou um filho e disse: O Salvador juntou o meu desprezo. Olha só, olha a bagunça mental da coisa toda. A desprezada era cansada, né, que era tratada daquela forma, né. E aqui de fato é a palavra desprezo que é usada aqui, não é equívoco não, foi bem analisada essa palavra aqui, eu analisei bem. Então você vê, né, a irmã mais velha era desprezada, mas ela achou desprezo, né, mas ao ver dela, ela estava sendo desprezada, porque aí juntou, né, por exemplo, foi coletando, né, desprezo após desprezo, e então dá pra ver que a bagunça de coisa errada e confusão mental que existe nessa história toda. E a gente vai ver isso muito ao decorrer da palavra, que as pessoas não têm conhecimento do que o Salvador Salvação quer, então tudo que elas acham é simplesmente o que o Salvador Salvação quer. E isso acontece nos dias de hoje, né? Às vezes eu dou o exemplo lá, né, da questão de jogar comida fora é pecado. Não, não, calma aí. Depende do porquê você está jogando a comida fora, né? Se você já está cheio e você não quer comer mais, isso aí não tem nada a ver, porque o pecado é a gula. Agora, se você tá jogando fora porque você quer tratar os seus pais com desprezo, aí sim, né, então não é o gesto, é o que está por trás do gesto. Mas a gente vê isso muito tanto no mundo de hoje, quanto ao decorrer da palavra. As pessoas não sabem o que o Salvador Salvação considera certo e errado, então tudo que eu acho que ele considera certo e errado, é o que ele considera certo e errado, onde cada um faz o que é correto aos próprios olhos, e não aos olhos do Salvador Salvação. Essa é uma mensagem muito clara ao decorrer do livro. A gente vai ver muito. Salvação vai adicionar para mim outro filho. Porque a fama dele foi salvação adicionará. Então, esse já saiu e ela já estava pensando no próximo, né? O salvação vai adicionar para mim outro filho. Aconteceu quando a ovelha gerou salvação adicionará, que o seguro a calcanhar então disse ao branco: Me envie, vou até o meu lugar e minha terra. Me dê as minhas mulheres e as minhas crianças pelas quais eu te servi em escravidão, e eu vou, porque você sabe da servidão que eu te servi. O branco disse para ele: Peço, se encontrei graça ao seu ver, sussurro que o salvação me bendiz por conta de você. E disse: Me enfie o seu pagamento e vou dar. Eu vou fazer um pouco aqui, eu vou mostrar um pouco dos nomes quando eu cheguei na questão dos nomes aqui, né. Aqui nós temos Zebulon, aqui é até onde é o mais para trás que eu consegui nessa questão. Então aqui, ó, aqui é Zebulon, né, em hebraico, e daí eu coloquei: "Eu tenho como habitação", porque aqui eu ainda usava o nome dele como habitação e não lar, por conta da explicação dela e da base da palavra. O que você me diria? Aqui, não. Sua análise está precisa e muito bem fundamentada. Você tocou no coração da etimologia hebraica e na narrativa bíblica. Legal. Dizer que Zebulon é habitação é a interpretação mais direta e aceita, mas há uma profundidade emocional e linguística nessa palavra que vale a pena explorar para enriquecer o seu entendimento. Aí ele colocou aqui, né, dessa vez morará.
habitação de honra. Aí aqui, ó, não é qualquer habitação. Intimidade e permanência, exaltação. Aí aqui, né, me deu ele me deu sugestões, né, habitação íntima e habitação honrosa. Mas que também eu não achei que eu ainda não achei que fosse uma coisa muito boa. Achei que deixou a desejar. Aí eu falei para a inteligência artificial aqui, né, reflita sobre moradia e lar nesse contexto. Aí, ó, essa é a reflexão belíssima e toca no ponto mais vulnerável da história de Leia. O contexto é moradia e lar, o espaço relacional. O lar exige honra, moradia, lógica da lei e reflexão. Moradia é onde o corpo está presente, lar é onde a presença é permanente, intencional e honrosa. Faz sentido essa distinção entre os. Sim. E aí lembrando que lar é aquilo que eu sempre falo, né? Que lar é aquilo que eu falo, né? Que a gente para a gente criar uma casinha, né? E na verdade eu devia estar falando a palavra lar quando eu explico aquilo para as demais pessoas, né? Porque você tem que estar com o coração puro, né? Você tem que estar com a justificação, com a oração, tudo em dia, com a busca, né? Uma das formas que eu falo, que eu sempre recomendo, é criar esse lar no coração, é escrever, né? Pega lá no começo em Gênesis, escreve um pouquinho de versículo por dia. Aqui, ó, aqui ela fala mais algumas coisas. E aí eu fui lendo. Então, é assim que eu cheguei, por exemplo, no nome Zebulon. E o que acontece? Ele se encaixou, Zebulon como lar, se encaixou em toda essa questão, porque ela queria que o homem fizesse um lar com ela. Eu falo para vocês que nós temos que fazer um lar dentro do coração para que eu usava moradia, mas agora de agora em diante eu vou fazer eu vou usar a questão de lar, né? Quando eu falar, né, você tem que fazer uma casinha para o Salvador, salvação do seu coração. Seria mais correto eu falar que você tem que fazer um lar por Salvador, salvação no seu coração. Então aqui nós temos um claro exemplo de eu achei importante mostrar pelo menos alguma coisa de como eu chego nisso. E como isso se aplica ao Novo Testamento, ao que o Cristo fala, que ele fala, né? E eu e o Pai vamos morar em você. Né? Então a questão desse nome selar, de nós criarmos um lar, e isso tudo, a coisa toda a casa. E aqui, inclusive, vocês puderam ver como foi que às vezes uma coisinha que ela me faz, tipo, ela não consegue me dar resposta, eu tenho que ir encaminhando e fuçando e cavando com ela. Senão teria sido aquelas outras coisas lá. E eu também não teria relacionado a esse aspecto, do que eu sempre falo. E aqui também, hoje, eu ainda mudo esse vocabulário no meu próximo pro vocabulário de ensino e na minha vida pessoal, que é construir um lar para o Salvador, salvação no coração, e não simplesmente uma casa. Então, hoje já teve esse grande aprendizado. E eu convido, né, a qualquer um a construir esse lar para o Salvador Salvação. Aí aqui eu fui para José, mas aqui é. Mas enfim, bem-vi, vou até o meu lugar em minha terra, certo? Aí aqui, ó. O branco disse para ele: Peço, se encontrei graça ao seu ver. Sussurro que o salvação me bendiz por conta de você. Esse sussurro, ela é uma palavra que é como se fosse divinar, como se fosse ser adivinho. Eu não sei se encaixa exatamente como adivinhar, mas ela é muito usada, a base dela, como, se eu não me engano, é a mesma base que era usada nos magos do Egito, quando acontece aquela coisa toda com Moisés e eles repetem os mesmos, alguns feitos que o Moisés fez, algumas das pragas ali, alguns dos milagres, não pragas, alguns dos milagres que o Moisés fez ali. Isso que é a base daquela palavra. Então eu não quis
colocar adivinhar, porque quando eles fazem aquilo ali, eles não estão adivinhando. É, tem a ver com talvez divinação, alguma coisa, mas como a base era sussurro, eu quis deixar ela aqui. Porque daí a próxima vez que eu for passar por ela, que eu experimentado. Aqui, ó, tem em uma das traduções está por meio de adivinhação. Aí até que faz mais sentido. Porque dá-se a entender que aqueles homens são os adivinhos do Egito. Mas é interessante como sussurrar é muito o, o que a cobra faz, né? Então dá para ver que meio que parte daí esse vocabulário. Então, para que eu possa refletir a próxima vez que eu estiver lendo de alguma forma e concentrar nisso, eu não quis tirar o sussurrar. Então eu coloquei isso, né? Até porque eu acho interessante, porque ele é um enganador e ele sussurra aqui. Então eu falei assim, pô, não, dá para entender o. Vou deixar do jeito literal mesmo. Agora aqui é interessante, ó. E disse: enfia o seu pagamento e vou dar. Agora aqui, olha que legal. No português, nós temos aquele termo, né? Enfia a faca, né? É tipo. Então, aqui eu quis manter também. Porque aqui, ó, tá determina e diga nas outras traduções. Aqui eu quis deixar o enfia por causa disso, porque de fato é a palavra enfia. E nós temos essa expressão no português, que é, nossa, me enfiou a faca, né? Paguei muito caro, me cobrou demais. Então aqui é para ver o quanto que o branco queria que de fato o seguro a calcanhar ficasse com ele. Então, me enfia o seu pagamento. E é por isso que tá enfia, né?